Bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, a mais uma atividade da 32ª Semana de Fígado do Rio de Janeiro, onde nós vamos abordar as técnicas histoquímicas e imunistoquímicas em patologia hepática. Eu sou Vera Lúcia Nunes Panaim e a doutora Adriana vai participar também dessa atividade em conjunto. Adriana. Obrigada, Vera. Bom, então, quando nós imaginamos, né, um exame histopatológico de um material obtido de tecido hepático, seja ele biópsia, segmento ou explante, existe uma gama de estruturas que devem ser pesquisadas, né? A arquitetura do fígado, os elementos celulares como hepatócitos, ducto biliar, os vasos, né, que compõem aqui o espaço porta, sem dúvida nenhuma o tecido conjuntivo, que é bastante importante nessa análise, além de depósitos. E para iniciar a análise histológica, nós utilizamos técnicas histoquímicas. As técnicas histoquímicas, elas constituem uma reação entre os componentes do tecido com corantes. E essa reação vai se expressar através de cor, que em análise, em associação com a morfologia, vai ressaltar as estruturas que nós estamos estudando. Com toda certeza, todos conhecem a hematoxilina eosina, que é a coloração mais utilizada. Ela é de uso universal em anatomia patológica e também em patologia hepática, que permite ver todas aquelas estruturas e os elementos que eu citei no slide anterior, e também células que não pertencem à histologia normal do fígado, como infiltrado inflamatório e células neoplásicas. Na patologia hepática, a hematoxilina eosina, que nós chamamos de HE, ela sozinha ela é insuficiente para nos trazer todas as informações que nós precisamos. É necessário avaliar a presença de depósitos, micro-organismos, alterações ductais e, sobretudo, o tecido conjuntivo. Existe uma grande lista de técnicas histoquímicas que nós podemos utilizar e nós trouxemos aqui para essa reunião as técnicas histoquímicas que nós utilizamos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu vou mostrar cada uma delas para que seja ilustrado quais são aquelas que nós temos preferência. Eu acho interessante talvez fazer um parêntese de que as técnicas histoquímicas selecionadas para esse estudo, que nós chamamos de rotina de fígado, que elas são utilizadas em todo o tecido hepático que nós utilizamos, elas são variáveis de acordo com do serviço, de acordo com a opção do patologista e dos recursos disponíveis. Então, começando aqui pelo tricrômico de Masson, é uma coloração também que é conhecida da maior parte dos hepatologistas, né, porque ela tem o objetivo de nos mostrar o depósito de colágeno e a fibrose. Então, essa coloração vai mostrar em azul, por exemplo, um espaço porta alargado, com fibrose, septos, aqui à esquerda mostrando a distorção arquitetural, já eventualmente um esboço de nódulo, uma fibrose portal com vários septos. E isso é a pergunta em todo o material de fígado que nós procuramos responder. Ela ressalta para a gente a fibrose, o colágeno, e a gente consegue assim fazer uma semi-quantificação. Uma outra coloração bastante importante é para matriz, né, extracelular, é a reticulina. A reticulina ela vai ser mais relevante para o nosso estudo do parênquima. Ela corresponde aqui nessa parte mais preservada da foto a essas fibrilas escuras aqui enegrecidas que servem de ancoradouro. Elas vão servir como suporte para os hepatócitos. E os hepatócitos, então, que aqui aparecem nessa imagem só sombreada, eles separam as faixas de reticulina, e esse é o aspecto normal que nós vemos. Então, por exemplo, em situações em que as trabéculas hepatocitárias desaparecem, como nas necroses, ou então atrofia hepatocitária, a trama reticulínica ela vai se aproximar, ela se torna próxima, e nós vemos assim dessa maneira, com uma bem fina a trabécula hepatocitária, ou então realmente é como se essa trama tivesse
espessada. Um exemplo que nós trouxemos, então, é da hiperplasia nodular regenerativa, em que se observa um nódulo a partir da hiperplasia de hepatócitos no parênquima, a gente já vê aqui esse aspecto nodular, e o aspecto da reticulina na periferia, com essas alterações que nós comentamos, permitindo, né, esse diagnóstico. Outra coloração importantíssima que nós temos utilizado é o picrocírios vermelho. O picrocírios vermelho, ele cora todo tipo de colágeno 1, 2, 3, 4, 5, ele cora os colágenos tanto de espaço porta como o colágeno do suporte hepatocitário aqui na parte do parênquima, e nós fazemos lá uma associação com a coloração pelo PELS, que vai ser positiva. Quando positiva, nós observamos esse granulado azul no citoplasma, correspondente ao depósito tecidual de PELS. A última coloração da nossa rotina é o PAS com diastase. Ele é uma coloração que tem assim, aplicações muito específicas, né, como na identificação dos glóbulos de alfa-1 antitripsina, que são esses glóbulos aqui rosos que nós observamos nessa imagem, caracterizam a deficiência de alfa-1 antitripsina, e é bastante utilizada também para ressaltar a membrana basal dos ductos biliares, e isso nos ajuda a encontrar o ducto, a perceber o ducto, a identificar em situações em que eles estão, como aqui, com a morfologia alterada ou aparecem atróficos. Mas, na verdade, atualmente, essa identificação dos ductos biliares, ela tem sido substituída por uma outra técnica, que é o nosso tema a seguir, que é a imunohistoquímica, né? Então, esse é um outro capítulo de técnicas que nos ajudam muito em diversos diagnósticos. Brevemente, a imunohistoquímica, ela é uma reação antígeno-anticorpo, então nós temos um corte tecidual com as células e temos uma pergunta se determinado antígeno está presente naquele tecido. Para isso, aplicamos um anticorpo primário específico para aquele antígeno, e quando essa reação, quando o antígeno está presente, né, se forma essa reação antígeno-anticorpo, através de outros processos, outros procedimentos técnicos, amplificamos essa reação e aplicamos uma substância cromógena, que é a diaminobenzidina, é a mais frequente, e isso vai nos dar, mais uma vez, uma cor. A cor vai ser a manifestação dessa reação. Por isso, nós observamos sempre nas lâminas, né, de imunohistoquímica a coloração marrom, que significa positividade, ou seja, a presença daquele antígeno, e quando o antígeno não está presente, essa coloração não se observa. Então, a imunohistoquímica em patologia hepática, ela tem uma muito ampla utilização, né? Em transplante hepático, infecções virais, doenças metabólicas, alterações biliares, e sem dúvida, a grande aplicação, a mais frequente, uma das mais relevantes da imunohistoquímica em patologia hepática é o estudo dos tumores, tanto os tumores primários como as neoplasias metastáticas. Eu vou mostrar 2 exemplos da aplicação da imunohistoquímica. São casos de transplante, mas eles podem ser transpostos para outras situações em patologia hepática. Esse caso é de uma menina de 12 anos, ela foi transplantada por hepatite autoimune e evoluiu uma trombose da artéria hepática e foi submetida a um retransplante. No retransplante, o explante, além das alterações relativas à trombose da artéria hepática, foi observado, aqui vocês observem que o ambiente é um espaço porta, aqui um ducto biliar, foram vistas células volumosas com inclusões intranucleares. São inclusões róseas, com halo branco circulando, elas são bastante indicativas de uma infecção pelo citomegalovírus e podem ser confirmadas pela expressão, pela positividade das proteínas virais bem vistas aqui no estudo imunohistoquímico. Um outro exemplo de aplicação de imunohistoquímica, aqui também é um caso de transplante hepático, mas a gente pode transpor isso para outras situações na patologia hepática. É um homem de 65 anos, transplantado há 13 anos por cirrose alcoólica, já tinha um diagnóstico de rejeição, 7 anos após o transplante, controlado, e no momento da biópsia ele apresentava aumento de enzimas canaliculares. À esquerda nós observamos um espaço porta, aqui a artéria, veia, e não observamos o ducto biliar.
né? Então, a imunistoquímica ela vai ajudar a gente muito na caracterização desses ductos ou na evidência de que aqueles ductos estão ausentes. Um controle mostrando como é que isso se apresenta, ducto biliar positivo na citoqueratina 7, esse é um espaço-porta, um outro espaço-porta desse mesmo explante, com um pouco mais de infiltrado inflamatório, mas com a ausência do ductos biliares. Então, a avaliação dos ductos biliares, a sua presença e quantificação, ela é importante nos processos ductopênicos, não apenas relacionados ao transplante, mas como qualquer outra patologia de vias biliares em que isso possa ser suspeitado. E a imunistoquímica relacionada às neoplasias, eu vou passar então para a doutora Vera nos mostrar. Dando continuidade então ao estudo imunistoquímico em patologia hepática, nós vamos observar que a principal indicação do estudo imunistoquímico se faz nas neoplasias primárias e, como por exemplo, o adenoma hepatocelular, na caracterização dos seus subtipos, no carcinoma hepatocelular, no colangiocarcinoma, nas neoplasias metastáticas, quer carcinomas, quer sarcomas. Destacando aqui que o carcinoma hepatocelular e o colangiocarcinoma são neoplasias malignas primárias do fígado. Quanto aos adenomas hepatocelulares, a contribuição da imunistoquímica é muito importante. Nós vamos ver aqui nesta coluna os diferentes subtipos dos adenomas hepatocelulares. Por exemplo, esse subtipo que é denominado HHSA, ou seja, é o adenoma hepatocelular que tem uma mutação do gene HNF1-alfa. Ele é um subtipo de adenoma no qual a falta da expressão dessa proteína que é LF-ABP. Então, a falta de expressão dessa proteína, ela pode ser detectada pelo estudo imunistoquímico. Um outro tipo de adenoma, que é o adenoma hepatocelular, um tipo inflamatório, há sim a expressão de outras proteínas, como a proteína C reativa e a amiloide sérico A, que são proteínas da fase inflamatória. E o outro subtipo, que é o adenoma com mutação da beta-catenina, nós vamos observar que há a expressão da glutaminossintetase de uma forma forte e difusa pelo tumor, assim como a expressão nuclear da beta-catenina. Aqui nós podemos observar os adenomas hepatocelulares, por exemplo, um subtipo é o adenoma hepatocelular HNF1-alfa, também designado de adenoma esteatótico, onde nós observamos nessa coloração acastanhada dos hepatócitos logo abaixo da cápsula, a expressão da LF-ABP. Entretanto, essas áreas que não estão coradas em castanho correspondem à área do adenoma. A contrapartida histológica é uma lesão que se caracteriza por hepatócitos com vacúolos lipídicos. O outro tipo de adenoma que é o adenoma hepatocelular com mutação da beta-catenina. Como nós já havíamos mencionado, a mutação da beta-catenina leva à sua expressão nuclear, como podemos ver, assim como a expressão da glutaminossintetase, que se faz de uma forma difusa no fígado e forte nas áreas de neoplasia. E, do ponto de vista histológico, nós observamos que são hepatócitos dispostos em trabéculas com algum grau de atipia, por exemplo, binucleação e hipercromatismo. Em outras áreas, é um dado importante, é um achado importante histológico, essa formação dos hepatócitos em pseudoglândulas ou pseudorosetas, como queiram, onde a seta aponta para duas áreas, onde há essa formação pseudoglandular. Entretanto, se tivermos um pouco de atenção, nós vamos ver que existem outras, como esta e esta aqui. O outro adenoma hepatocelular é do tipo inflamatório. Esses adenomas expressam proteína C reativa e amiloide sérico A. E como eles se apresentam do ponto de vista histológico? É um adenoma no qual os hepatócitos dispõem-se em trabéculas, os sinusoides estão dilatados e, como o próprio nome diz, há infiltrado inflamatório
Observem áreas com infiltrado inflamatório. Estas são algumas características do adenoma hepatocelular inflamatório. Entretanto, existem outras e nós podemos até mesmo encontrar algumas células com esteatose. Em relação aos marcadores de diferenciação hepatocelular, quando nós queremos estudar o carcinoma hepatocelular, nós vamos ver que tem alguns marcadores como o EPPAR1 e a arginase, glipicam e alfa-fetoproteína. Em relação ao EPPAR1, nós vamos ver que é um marcador que ele tem uma boa sensibilidade para os tumores bem e moderadamente diferenciados. Entretanto, essa sensibilidade diminui à medida que os tumores vão se tornando pouco diferenciados. A arginase 1 é o melhor marcador para o carcinoma hepatocelular. Ela se expressa quer o carcinoma seja moderadamente, bem ou pouco diferenciado. Ao passo que o glipicam ele tem uma baixa sensibilidade nos tumores bem diferenciados. Entretanto, quando os tumores são moderadamente pouco diferenciados, eles têm uma boa sensibilidade. Cabe ressaltar que o EPPAR1 e a arginase, eles são expressos nos hepatócitos normais, ao passo que o glipicam, ele é expresso na neoplasia, ou seja, no carcinoma hepatocelular. Existem outros marcadores, dentre eles eu gostaria de destacar o CD34, que tem uma marcação sinusoidal e cujo, vamos dizer, o autor desse trabalho, no qual nós retiramos essa tabela, ele diz que tem uma marcação meio subjetiva. Entretanto, eu avalio muito na minha rotina prática o CD34. Quanto aos marcadores colegiocíticos, eu destaco a citoqueratina 7 e a citoqueratina 19. Vejam, é um marcador, tanto a citoqueratina 7 quanto a citoqueratina 19, é um marcador que tem uma boa sensibilidade. Entretanto, ele é expresso em outras neoplasias. Esses dois marcadores, essas duas citoqueratinas, não são exclusivas das células colangiolares, ou seja, dos colangiócitos. Bem, então nós vamos ilustrar os marcadores das diferentes situações, ou seja, do carcinoma hepatocelular e do colangiocarcinoma, através de casos clínicos. Vejam, aqui é um pequeno esboço, um pequeno caso clínico, um paciente com uma biópsia de uma lesão nodular do fígado, um homem de 67 anos, um hepatopata crônico, com história de carcinoma de bexiga. Vejam, então, aqui a histologia, o corte histológico da neoplasia, corado pela hematoxilina eosina, onde nós observamos células com citoplasma eosinofílico, observamos discreta atipia nuclear, e a seta nos mostra aqui uma área de condensação eosinofílica nesse citoplasma que nos lembra um corpúsculo de Mallory. Essas características histológicas nos levam à hipótese diagnóstica de um carcinoma hepatocelular. Mas vejam, esse paciente tem uma história de carcinoma de bexiga. Então, qual o painel imunistoquímico que nós iremos utilizar? Primeiro, nós teremos utilizar um painel imunistoquímico referente ao próprio carcinoma hepatocelular, pois a histologia já nos aponta nessa direção, como, por exemplo, o EPPAR1, que já comentamos, o glipicam 3 e a glutaminosintetase. E teremos que também utilizar um grupo de marcadores que são encontrados no carcinoma de bexiga, como, por exemplo, GATA3, P63 e carcinoma e citoqueratina de alto peso molecular. Aqui, então, vejam, esse é o resultado deste painel, nesse caso em questão, o EPPAR positivo, a glutamina sintetase positiva, o glipicam positivo, todos fortemente positivos, onde não há dúvida da sua expressão. Em resumo, esse painel de anticorpos aplicado a esta neoplasia se mostrou EPPAR positivo, glipicam 3 positivo, glutamina sintetase positivo, e que nos já leva a um diagnóstico de carcinoma hepatocelular. E os demais marcadores que foram pesquisados para o carcinoma de bexiga, uma possível metástase de um carcinoma de bexiga, são negativos. Isso nos leva à conclusão que o presente perfil imunistoquímico, em associação com os achados morfológicos, é de carcinoma hepatocelular. O
próximo caso é um paciente de 56 anos com a biópsia de uma massa hepática. A hipótese enviada foi de colangiocarcinoma. E o que a histologia nos mostra? A histologia nos mostra uma neoplasia, vejam, com estroma desmoplásico, as células neoplásicas dispostas de uma maneira geral em cordões ou ainda em pequenos túbulos, como nos aponta as duas setas. Se prestarmos um pouquinho de atenção, nós vamos ver que existem outras áreas, mas essas áreas tomem como referência. Qual o painel imunistoquímico solicitado? O painel imunistoquímico solicitado, então, são de marcadores que são encontrados na nossa hipótese diagnóstica, que é de colangiocarcinoma, ou seja, a citoqueratina 7, a citoqueratina 19, e colocamos também o CA19-9, que é encontrado no carcinoma no colangiocarcinoma. Ao passo que a citoqueratina 20, ela entra nesse diagnóstico também, nós solicitamos a pesquisa desse anticorpo, tendo em vista que ele é encontrado no adenocarcinoma de bexiga, tendo em vista que ele é encontrado no adenocarcinoma de intestino, e o adenocarcinoma de intestino, com frequência, ele dá metástase para o fígado. Entretanto, este não é o padrão classicamente encontrado do adenocarcinoma de intestino metastático para o fígado. Pesquisamos também o TTF1 e o PSA. O PSA, encontrado no carcinoma de próstata, e o TTF1 para afastar a possibilidade da metástase de um adenocarcinoma de pulmão. E qual foi o nosso perfil? Citoqueratina 7 positiva, citoqueratina 20 negativa. Citoqueratina 19 positiva, vejam essa coloração acastanhada, assim como o CA19-9. Então, tivemos um perfil imunistoquímico com citoqueratina 7, 19 e CA19-9 que foram positivas, a citoqueratina 20 negativa, TTF1 negativo e PSA negativo. Assim, podemos concluir que o perfil imunistoquímico, em associação com os achados morfológicos, é compatível com adenocarcinoma, favorecendo o sítio primário biliopancreático. Por que sítio primário biliopancreático? Porque esse perfil imunistoquímico, ele não é próprio do colangiocarcinoma, ele também pode ser encontrado em tumores pancreáticos, aqueles tumores que metastatizam para o fígado, ou seja, os tumores de pâncreas com metástase para o fígado também mostram um perfil imunistoquímico semelhante a este. Bem, concluindo, então, a nossa breve exposição, nós podemos dizer que a indicação mais frequente do exame imunistoquímico é no diagnóstico das neoplasias malignas, sobretudo na caracterização das metastáticas para o fígado. Uma outra conclusão é que o exame imunistoquímico contribui no diagnóstico, classificação, e aqui nós gostaríamos de destacar também a sua contribuição no prognóstico e no tratamento dessas neoplasias. Que dados clínicos e exames de imagem são fundamentais para nortear a seleção do painel a ser escolhido na formação desse exame imunistoquímico, assim como na interpretação. Então, vejam, a informação clínica e exame de imagem é importante para que consigamos, então, realizar o estudo imunistoquímico de uma forma mais direcionada e, assim como, interpretar o seu resultado. E, finalmente, que é um método diagnóstico com custo relativamente baixo em relação ao que o método oferece ao paciente. Muito obrigada.